Agora que Aí a gente tem que aceitar aqui. Pronto, já aceitei. Aceitou? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que... Nossa, até o Daniel apareceu? Meu Deus, eu pensei que depois daquela exposição que o Tiago e eu fizemos, ele tivesse desistido. Sabe por que isso? É para fazer a gente torcer pela Argentina. Conte com a nossa torcida. Desde logo. Torci o tempo todo. Desde logo. Daniel Omar entrou? Uhum. Grande Daniel Omar. Grande. Agora eu preciso da ajuda aqui, é o seguinte. Ah, não. Stop, eu tenho share screen, né? Share. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que abrir aqui o PowerPoint. Tem que vir aqui no Mangaba. Eu sou muito hábil para essas coisas, você nem imagina. E aí eu tenho que pôr aqui no... Agora eu preciso diminuir isso aqui para cima. Né? Bom, vamos lá. Olha a foto que você colocou ali. Você sabe que na casa? está ótimo. Tem na PUC um encontro que chama Marx por ele mesmo. E a gente brinca muito, porque a gente fala que é uma mesa branca, né? Olha, vou te falar uma coisa. Deixa eu parar aqui. Eu conheço um monte de marxista que é espírita. Que engraçado. Conheço um monte, mas vamos lá. Cadê aqui? Inclusive o Paulinho mesmo. Eu? Eu não. Aqui, vamos lá. Vamos começar pelos marcos da interpretação da exposição. Eu estou convencido que a questão chave que está por trás de tudo, subjacente, que é o que dá origem a todo o resto, é se o pensar existe antes do ser ou se o ser é que leva ao pensar. Deixa eu fazer um negócio aqui que fica me atrapalhando. Eu tenho que fazer um RAID aqui. RAID vídeo painel, é isso? Esse negócio aqui, eu não sei por que... Não, mas tá legal assim. Mas é que tampa aqui o meu slide, Ah, tá. Porque nós estamos vendo você e nós estamos vendo o teu slide. Cadê aqui? Onde é que... Não é live. É RAID, não. Show vídeo painel. RAID Meet. Ah, agora foi. Pronto. Achou? Desculpa. Agora eu consigo ver direitinho. Então, essa é a questão fundamental. Se o pensar existe antes do ser, é o ser que leva a pensar. Se o pensar existe antes do ser, o que implica? Implica que no que nós chamamos de real, né, é, na realidade, de fato, a aparência da ideia, ou uma encarnação da ideia. Né? Bom, aí eu vou marcar o Colette, né, que, na realidade, depois, mais para frente eu falo, que foi o grande disparador da minha divergência com o marxismo que eu fui treinado, formado. O texto dele, Marxismo e Hegel, né? Ele diz, olha, o Hegel dominava o cenário intelectual. E a tarefa do Hegel era salvar Deus. O Hegel ganhou uma cátedra para defender Deus dos ataques dos materialistas. Portanto, a linha do Hegel é que o pensar existe antes do ser. E isso coloca uma questão da relação entre o finito e o infinito. Porque se o infinito existe, não pode existir finito. Se o finito existe, não pode existir infinito. Então, o que o Hegel faz solertemente? O termo não é do Colette, o termo é meu. Né? Ele introduz a história do ser e não ser ao mesmo tempo. O que é? Quando você é e não é ao mesmo tempo, você introduziu Deus na coisa. Você introduziu Deus no finito. E diz o Hegel, o finito não é um verdadeiro ser. Olha só que coisa inteligente. Você diz, você é e não é ao mesmo tempo, mas você não é verdadeiramente um ser. Né?
Tanto que tem aquela história da vida após a morte. Quer dizer, eu fui criado quando o cara morre, ele passou, foi para outra vida, não sei por quê. Porque o verdadeiro ser é o espírito, não é o finito, não é o nosso corpo. Se é assim, tudo é criação ou aparência de Deus, ou de uma razão universal, seja lá o nome que você queira dar. Porque essa questão da precisão conceitual é uma coisa que eu aprendi com o saudoso Hal Ekman, deixa eu pôr aqui, cadê? Com o saudoso Hal Ekman. Eu já contei essa história lá no coisa, né? De que os clássicos do marxismo não estavam muito preocupados com precisões conceituais, que o que eles queriam é extrair bandeira política para fazer revolução, né? Então, se chama razão, se chama ideia, isso tudo aí é bobageira, tá certo? Cadê? Vamos ver se esse negócio... Vou te contar. Eu sou um problema. Cadê o raid? Bom, então o que acontece? Desculpa. E tudo é criação, aparência de Deus, ou razão universal, seja lá o que nome que você queira dar, né? E o movimento é a razão em busca da sua autossuficiência, em busca do absoluto. Então, isso aí me remete para o Marx no Sagrada Família, Marx mesmo, porque lá na edição da Boitempo está separado o que foi escrito pelo Marx e o que foi escrito pelo Engels. E eu só peguei as coisas escritas pelo Marx porque eu me libertei do Engels quando eu li a introdução do Lúcio Coletti aos chamados primeiros escritos da Penguin, a edição da Penguin dos chamados primeiros escritos. Aí eu me livrei do Engels, né? Então, no Sagrada Família, o Marx diz que a autoconsciência não distingue nada real de si mesmo. Dizer que o mundo é, muito antes, apenas uma distinção metafísica, uma quimera do seu cérebro etéreo e uma figuração do mesmo, mundo, distinção metafísica, quimera do cérebro etéreo, figuração do cérebro etéreo, equivale a dizer que o movimento material, diferente do movimento ideal do cérebro, existe apenas em aparência. Aí o que o Marx fala? Socorro, isso é uma maluquice, né? Aí ele continua, o senhor Bauer aplica o aparato mágico hegeliano. Olha o que ele chama. Marx diz que chama o aparato hegeliano de aparato mágico hegeliano. Faz brotar as categorias metafísicas, as abstrações, que são as categorias metafísicas, as abstrações extraídas da realidade, sacando-as da lógica, e faz com que elas encarnem. E olha o que ele fala, socorro. Bom, estabelecido esse marco, tem um outro marco, que é o Foucault, no Nietzsche, Freud e Marx, né? O que o Foucault diz nesse texto? Que o Nietzsche, o Freud e o Marx estabeleceram uma nova hermenêutica, e ele chama de escola da suspeita. O que é isso? Ele diz que o que está sendo dito nem sempre diz exatamente o que está sendo dito. Não raro, diz exatamente o oposto do que está sendo dito. Como não tem um começo, a exposição não aclara. O que ela pode fazer é apoderar-se da interpretação concorrente e trucidá-la a golpes de martelo, né? Essa história é muito interessante porque eu tive um aluno, deixa eu aparecer aqui para não ficar... Não, espera aí. Eu tive um aluno brilhante, o Pedro Coutinho, da FEFELESH, que passou o semestre inteiro me enchendo o saco. Professor, o senhor leu Foucault? Pô, Pedro, eu sou stalinista, vou ler Foucault. Professor, o senhor leu Foucault? Pedro, não enche o saco, eu sou stalinista, tal, né? Aí, quando acabou o semestre, como ele foi muito bom aluno, excelente aluno, eu fui ler o Foucault. E aí, assim que eu acabei de ler, um texto curtinho, eu liguei para ele e falei, Pedro, você tinha razão. Agora eu entendo a sua ansiedade, a sua angústia comigo. De fato, o curso que eu ministro é nesse estrito espírito de que o Foucault está descrevendo o Marx. Vamos lá. Toda hora... Não, saiu. Então, o que ele diz? O Marx, no Capital, comportou-se ao contrário de Perseu. Entrou na bruma para mostrar que nela não havia monstros. O que ele está falando? Perseu é o cara que chegava na bruma com a lanterna, portanto, teoria, e olhava
com base numa lanterna, tentava entender e ver o que estava por trás da bruma. O Marx, ele disse, fazia o contrário. Ele entrou na economia política para mostrar que tudo que a burguesia dizia sobre o mercado, valor, preço e dinheiro era mera banalidade. E é esse exatamente o espírito com que eu lecionava o curso de Marx. E, aliás, foi depois disso que o meu curso mudou para Marx, Distribuição da Economia Política. Antes ele tinha outro nome. Então, o que eu estou falando? Olha, não é só no Capital Foucault. Toda a obra do Marx é assim. Foi aí que a disciplina passou a chamar Marx destruidor da economia política. Então, o que é a crítica? Vamos relacionar a crítica com destruição. Aí tem uma carta do Marx, é o amigo Ruth, em setembro de 43, porque eu gosto muito de olhar o paralelo, né? Porque às vezes você lê um texto, se você lê o paralelo, você entende melhor o texto. É por isso que eu acho que a biografia que o Lossurdo fez do Nietzsche é brilhante, porque ele leu tudo que o Nietzsche escreveu, mas tudo com que ele se correspondeu com seus amigos e leu as coisas dos amigos. Então, a biografia do Lossurdo sobre o Nietzsche, para mim, é definitiva. Então, o que diz nessa carta do Marx para o Ruge? Falando sobre a vantagem dos reformistas alemães. Qual é a vantagem? Eles não têm uma ideia exata do que ocorrerá no futuro. Por quê? Porque eles não antecipam o mundo de maneira dogmática. Eles só querem encontrar o novo mundo mediante a crítica de tudo que nos precede, de tudo que existe. Não é nossa tarefa, não é nosso objetivo construir o futuro assentando tudo de forma definitiva. Ou seja, no estrito espírito que eu me lecionava. Deixa eu desligar. É sempre assim, né? Quer dizer, aqui. Como é que e aí eu não consigo desligar esse raio desse telefone. Desligar, pronto. Né? E no espírito que o Foucault, quer dizer, Foucault, apesar de não ser marxista, ele entendeu, ele leu Marx, eu acho que ele entendeu. Pô, eu desliguei aquela porcaria. Acredita que esse negócio... Tira o som, Paulo. Tira o som que resolve. Aí você deixa ele ligado, mas com o som minimizado. Bom, eu me atrapalho. Na minha idade avançada, já não dá para fazer duas coisas. Então, é nesse espírito que eu lecionava e que o Foucault entendeu. Eu acho que ele não precisa ser marxista para entender o Marx. Você só tem que ler atentamente. A escolha se você vai aderir ou não é uma outra coisa. Eu não acho que Marx seja um deus. Vamos lá. E continua na carta, o Marx para o Ruge. O que devemos fazer no presente é a crítica impiedosa de tudo que existe. Impiedosa no sentido de não temermos os resultados a que ela nos conduza e o conflito com os que detêm o poder. Isso, para mim, é um marco. Né? E no Crítica à Filosofia do Direito, né, o Marx falou na introdução, né, a indignação é o pathos da crítica, não é razão, é a indignação que é o pathos da crítica. A crítica, disse o Marx, não é um bisturi para uma cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra um inimigo que se quer destruir. A crítica deve descrever a pressão sufocante que umas esferas sociais exercem sobre as outras. Eu acho que é esse o espírito de toda a obra do Marx. Ele está criticando não para corrigir, não para reconstruir, mas para destruir, porque o que ele quer é destruir o existente. Ele quer abolir a opressão existente. Fala, mas aí o que vai acontecer depois? Ele diz assim, depois é outro problema. Agora eu tenho que sair desse sufoco. O depois nós vamos construir. E no Ideologia Alemã, Marx foi mais à frente ainda. Né? Ele falou, os socialistas, isso é um outro marco que eu tenho, os autodenominados socialistas verdadeiros pegam a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses, abstraem-na do movimento real do qual são pura expressão e colocam-no numa conexão arbitrária com a filosofia alemã. Ou seja, o que ele está falando? Esses caras constroem uma caricatura. Por quê? Porque os que os socialistas e comunistas franceses e ingleses falaram não é aquilo que os alemães estão falando. Por quê? Porque, em vez de entender no contexto, ler o que está escrito, eles pegam o que está escrito e trazem para o referencial da filosofia alemã, que é Hegel. Bom,
Com esses marcos, reforçou em mim a questão da destruição em tudo. Mas primeiro, para a gente entender a destruição de tudo, tem que entender a destruição que o Marx fez do Hegel. E é aí que dá o sufoco. É aí que, deixa eu mostrar a cara aqui, né, para não me esconder, é aí que dá o sufoco e é aí que desperta a ira da seita hegeliana comigo. Tá certo? Vamos lá. Eu vou te contar. Mas, rapaz, que coisa. Toda hora eu tenho que fazer isso e eu não tenho esse... Paulinho, Oi. evita de fazer isso, entende? Fica falando você com a tela. Tá legal. Não cansa muito, não? Não, cansa não. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, vou começar a destruição do Hegel com uma carta do Marx para o pai dele, em Trier. Essa carta é muito interessante. Olha, 37 ele diz para o pai: eu já havia lido os fragmentos da filosofia hegeliana, cuja grotesca melodia pétrea não me agradava. Conheci toda a obra do Hegel, do começo ao fim, incluindo a maioria dos seus alunos. E fui me prendendo de maneira cada vez mais firme à filosofia mundana da qual pretendia escapar. Olha, o que quer dizer em filosofia hegeliana? Chamando de grotesca melodia pétrea. E isso despertou nele uma verdadeira fúria irônica. Uma verdadeira fúria irônica me dominou. Então eu pergunto, mas ele não era um jovem hegeliano de esquerda? Como é que em 37 ele já está jogando pedra no Hegel? Bom, vamos para a tese de doutorado do Marx, 41. O que ela trata? Dos atomistas, né? Demócrito e Epicuro. É disso que ela trata. O que acontece com esses caras? Esses atomistas, eles tinham uma questão, eles tinham um problema. Porque eles conseguiam sair do todo e vir para o particular, né? Chegar para o átomo, para o indivisível. Mas eles não tinham uma teoria para voltar. Porque, por divisão, você sai do todo e chega no particular, naquilo que é indivisível. Mas como é que você volta? Bom, aí tem... Por que essa é uma questão? Porque você tem a lei da gravidade. Se o átomo existe, ele tem peso. Se ele tem peso, ele vai cair em paralelo. Como é que ele junta para formar as coisas? No fundo, essa discussão, do que essa discussão? É sobre o destino, né? Então, você tem a linha do Demócrito, que ele diz, não, o que junta os átomos é o turbilhão. Por quê? Você tem o turbilhão, ele vem, ele bate, quando os átomos se juntam segundo as leis da física, você constrói as coisas, né? Ora, o que é o turbilhão? É uma imposição externa. É Deus, é razão, é ideia, seja lá o nome que você queira dar. O Epicuro é o cara que vem e diz, não, nada disso. Tem o Klinamen. O átomo tem autonomia. Eles se juntam por decisão do átomo. O que o Epicuro está falando? Não, o destino é endogenamente gerado. Melhor, não existe destino. O que é no Epicuro? O destino é fruto da luta e da resistência. Resistir e lutar é a máxima do Epicuro, os átomos se juntarem e construírem as coisas. Ou seja, você tem Demócrito, que é uma imposição externa, fruto de Deus, quer dizer, o destino das coisas é fruto de um destino externo a elas, e você tem Epicuro que diz não, que são as coisas que se juntam segundo sua própria decisão. E aí é muito interessante essa história do Epicuro, porque ele diz, mais vale seguir o mito dos deuses do que aceitar o destino dos físicos. Pois o mito dos deuses nos deixa a esperança da misericórdia e se honrarmos os deuses, e os destinos dos físicos apenas antevê a necessidade inflexível. Ou seja, ele diz, eu prefiro acreditar nos deuses, no mito dos deuses, do que acreditar nos físicos, porque aí o destino é inflexível, você não tem autonomia. Diz ele, ao contrário do que julga a multidão, o que devemos admitir não é Deus. O que devemos admitir é o acaso. Eu acho isso fantástico, né? Seria uma desgraça viver na necessidade. Eu acho que isso é uma cacetada no Hegel e é o puro espírito do Marx.
Por que isso? Que vamos para a crítica à filosofia do direito. O que o Marx diz? Em Hegel, assim denominada ideia real, o espírito como infinito, real, é apresentada como se agisse segundo um princípio determinado, mediante um desígnio determinado. Não é nada disso. Tá ok? Alguma pergunta? Assim denominada ideia real se divide em esferas finitas e o faz para se retornar, e o faz para ser para si, e o faz de um modo como é precisamente na realidade. O que ele está falando? Olha, a ideia tem que aparecer como não ideia para se afirmar como ideia. Aí ele diz o Marx, aqui aparece claramente o misticismo lógico panteísta. A realidade não é expressa como ela mesma, mas sim como uma outra realidade. A empiria ordinária não tem como lei seu próprio espírito, mas o espírito estranho. Em Hegel, a existência empírica é tomada de maneira crítica como a verdade real da ideia, pois não se trata de trazer a existência empírica à sua verdade, mas trata-se de trazer a verdade a uma existência empírica. Ou seja, em vez de você buscar a verdade da existência empírica, o Hegel busca o empírico da verdade, a existência empírica da verdade. Né? Ou seja, você tem um conceito, você vai olhar para o mundo, e o Marx fala exatamente isso em seguida. E o que é você olhar para entender o mundo? É você ver a realização do conceito. E é o que o Marx vai falar ainda no Crítica à Filosofia do Direito. Hegel torna o compreender a mera identificação da determinação do conceito lógico. Aí você entende toda essa briga entre os marxistas para o conceito, se é valor isso, valor aquilo, se é trabalho produtivo, se é improdutivo, tem toda uma discussão, né? Que o Mesaros diz que é um problema, a influência do positivismo, mas não é, não. É a influência hegeliana mesmo. Por quê? Porque compreender é identificar a determinação do conceito lógico. E aí o Marx fulmina. Hegel é mistificação filosófica. É uma inversão sujeito-predicado, o sujeito se torna predicado, seu predicado. O que quero retornar? Eu quero retornar ao Colette, que foi exato. Eu tinha muita dificuldade para entender o Marx, era meio burro, cheio de colegas inteligentes ao meu redor, que entendiam tudo, achava brilhante, eu era meio burro, então não entendia. Até que um dia eu li a introdução do Colette aos primeiros escritos do Marx. Eu falei, é isso. Aí fui lá ler, falei, pô, é isso mesmo, fica inteligível, Marx. E aí eu comecei a perceber que meus colegas brilhantes não entendiam era nada, era tudo um bando de mentiroso, né? Falseando, fingindo que era inteligente. Os caras não entendiam nada do que o Marx estava falando. Olha o que o Marx fala aqui no Ideologia Alemã. Mistificação filosófica. Do particular, você vai para o geral. Então, ele diz, os instintos e as forças dos seres naturais isolados são transformados em instintos e forças da natureza. Aí, do geral, ele volta para o particular. Os instintos e forças da natureza naturalmente se manifestam isoladamente cada um daqueles seres. O que ele está falando? Sai do particular, vai para o geral, do geral você volta para o particular, e o que você diz? Os instintos e as forças dos seres naturais isolados são transformados em instintos e forças da natureza, que naturalmente se manifestam isoladamente cada um daqueles seres naturais isolados. E aí ele é cruel. Desse modo, a autoconsciência do homem é tacitamente transformada na autoconsciência da natureza dentro dele. O que é mistificação filosófica? Eu faço questão sempre de enfatizar. O que ele fala? Primeiro, de um fato se extrai uma abstração. Depois, em seguida, se explica que esse fato repousa sobre essa abstração. Métodos dos mais banais para se parecer profundo e especulativo do jeito alemão. Aí vamos para o miséria da filosofia. Marx não para nisso. Marx é cruel. Marx não é um cara legal. Ele não é um cara generoso. Né? O que ele diz assim? Uma casa específica, se você fizer abstração da forma que a distingue, dos materiais que ela se compõe, se chega num corpo. Fazendo abstração dos limites desse corpo, tem-se um espaço. Fazendo-se abstração das dimensões desse espaço, acabaríamos por não ver nada além da pura quantidade. Acabaríamos por ver a categoria lógica. E aí, o que você sai da casa específica e vai para a categoria lógica? Aí diz o Marx, olha que coisa interessante. Fazendo essas abstrações, imagino fazer análise.
Ou seja, isso não é análise. Você está simplesmente num processo de abstração, como a questão dos atomistas, né? E o Hegel tinha horror dos atomistas, né? Tinha horror de Epicuro, né? O Hegel dizia que Epicuro era materialismo, tinha pânico disso. Fazendo essas abstrações, imaginam fazer análise. À medida que se afasta cada vez mais dos objetos, imaginam se aproximar deles a ponto de penetrá-los. Não é que os caras são babacas, são malucos, não. É porque o que tem vida não é o finito, é o infinito, né? O que tem vida, os objetos, são a forma como o verdadeiro ser, que é a ideia, aparece. Então, se você quer penetrar naquele finito, você tem que ir para a ideia. Isso é o puro idealismo, tá certo? Quer dizer, os caras não eram tolos, simplesmente eles achavam que o finito é apenas a aparência do infinito. Aí diz o Marx, você dá uma cambalhota, depois que você saiu da casa específica e foi para a categoria lógica, deixa aqui, você dá uma cambalhota e desce. Como é que você desce? Está lá na miséria da página 92, 93, ali naquelas páginas da edição da Embros. Está lá. Aí o que ele fala? Como é que você desce? Posição, oposição, composição. Em grego, tirando sarro. Por quê? Porque é chique falar em grego na época. Tese, antítese e síntese. E tirando mais sarro ainda, coerente com aquela história de dizer que Hegel é misticismo, né? Ele fala, na fórmula sacramental, afirmação, negação e negação da negação. Ele chama de fórmula sacramental. Quer dizer, isso é para enfatizar o absoluto delírio desses caras. Bom, e continua aí. Quando você sai da casa específica que vai para a categoria lógica, o que ele diz? Isso é um idealismo acrítico. Quando você volta da categoria lógica para a casa específica, né, você dá a cambalhota e desce, o que o Marx diz? Isso é positivismo acrítico ou materialismo vulgar. E aí, né, o que ele está falando disso? Olha, isso aí tem uma inversão sujeito-predicado, né? É uma mistificação. É uma imposição externa, é opressivo. Ele está falando que rei é opressivo, que está impondo, né, certas determinações, quer dizer, é igual ao turbilhão. Daí, e é esse é o ponto que o Colette chama atenção na apresentação, na introdução da Penguin, da edição da Penguin aos primeiros escritos, é que ele diz o seguinte, quando se descobriram esses primeiros escritos, foi um sufoco. Por quê? Porque eles não batiam com aquilo que falava do Marx. Esses primeiros escritos não tinham nada a ver com aquilo que se dizia do Marx. Tanto que o Partido Comunista Alemão, quando editou pela primeira vez os trabalhos do Marx, tirou de fora, dizendo que o Marx não era marxista. Quer dizer, é uma maluquice. E o Colette fala, olha, isso faz a gente ter que repensar o que é o Marx de verdade. Bom, vamos lá. E aqui é o que você está... O caminho que isso implica é que você buscar a existência empírica da verdade, ao invés da verdade, a existência empírica. Vamos voltar agora para a contribuição à crítica da economia política. Hegel caiu na ilusão... Voltar não, a contribuição da crítica da economia política é de 50 e tantos, depois. E da parte, quando ele está falando de metodologia, ele escreve... Eu fico impressionado com isso. Parece que os caras não leem. Não é possível que só eu li isso, né? Mas os caras, é aquele coisa que o Marx fala. Os caras leem, mas, em vez de entender no contexto, leva numa conexão arbitrária e cria um outro discurso. Porque lá no Contribuição à Crítica da Economia Política, ele está falando Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento, que se concentra em si mesmo e se movimenta por si mesmo. Ou seja, Marx tinha dissonância cognitiva? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas é que estão lendo errado e estão lendo aquilo que querem ler. Continua ele no Contribuição à Crítica da Economia Política. O método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é para o pensamento precisamente a maneira de se apropriar do concreto, de o reproduzir como concreto espiritual. Mas este não é, de modo nenhum, o processo de gênese do próprio concreto. Vamos voltar para a miséria da filosofia. Como toda coisa sendo reduzida a uma categoria lógica, com todo movimento, todo ato de produção, toda ação sendo reduzida ao método, segue naturalmente que todo conjunto de produtos, de produção, de objetos e de movimento se reduz a uma metafísica aplicada. O que ele está falando?
que Hegel é uma metafísica aplicada. Aplicar esse modo hegeliano absoluto às categorias da economia política e tereis a lógica metafísica da economia política. Ou, em outros termos, tereis as categorias econômicas conhecidas de toda a gente, traduzidas numa linguagem pouco conhecida, o que lhes dá o ar de ter acabado de desabrochar de uma cabeça de razão pura. Ele está falando o quê? Esses hegelianos ficam falando enrolado, ninguém entende nada, aí os caras pensam que eles são brilhantes. Simples assim. É isso que ele está falando. Traz para o popular. E aí, o último marco que eu coloco agora, antes de entrar na forma como o Marx critica o discurso burguês, é uma carta ao Feuerbach, de 11 de agosto de 1944, que é um brinco. Essa carta acompanha... O Marx pegou contribuição à crítica da economia, pegou crítica à filosofia do direito do Hegel e mandou para o Feuerbach, com uma carta. E aí ele diz que está mandando isso para declarar o amor que ele tem pelo Feuerbach. É fantástico. Quer dizer, o Marx é um idiota, é um sacana, que manda um negócio para o Feuerbach com uma carta e diz que está mandando porque ama o Feuerbach. Todo marxista diz, Marx rompeu com o Feuerbach e voltou para Hegel. Eu nunca vi ele com Hegel e ele também não estou vendo ele com rompimento nenhum. Por quê? Porque a questão da inversão sujeito-predicado, até o Lukács reconhece que ele aprendeu com o Feuerbach. A inversão sujeito-predicado ele aprendeu com o Feuerbach. Então, esses seus dois livrinhos, mas eu vou destacar aqui esse negócio. Os seus dois livrinhos ele escreveu na carta, que é a Filosofia do Futuro e o Wesenden und Glaubens, que o João Romero Hermeto já me traduziu várias vezes, mas eu sempre esqueço, marco e depois não acho mais o papel. Eu não vou dizer que é coisa de velha, porque eu sempre fui assim, né? Se ele tiver aí, depois ele ajuda com o nome do Wesenden. Wesenden des Glaubens é a ciência da crença. Ciência da crença. Filosofia do Futuro e Ciência da Crença. Tá bom. A despeito do reduzido tamanho... Olha que coisa interessante. Olha, dois livrinhos. A despeito do reduzido tamanho, certamente tem mais importância do que toda a literatura germânica contemporânea junto. O Marx é um sacana, ele tem dissonância cognitiva, pô, ele diz para o cara, olha, teus livrinhos são fantásticos, e ele continua. Não sei se intencionalmente você forneceu a base filosófica para o socialismo. A unidade do homem com o homem, baseada nas diferenças reais entre os homens, o conceito de espécie humana, trazido do céu da abstração para a realidade terrena, o que é isso senão, né, o conceito de sociedade. O que o Marx está falando? Olha, quem me deu a base para o socialismo filosófico foi Feuerbach, não foi Hegel. Não tem nada a ver com Hegel. Ele está dizendo, olha, eu virei comunista por causa do Feuerbach e não por causa do Hegel. Como é que pode? Eu realmente não sei, eu tenho muita dificuldade. Em suma, finito existe, Hegel é uma mistificação filosófica, o movimento do conceito não determina o movimento da realidade, a história não tem um destino. É esse Marx que eu queria apresentar para vocês. Mas isso leva... Por continuar, mas o que é compreender, então? Se compreender não é aquilo que o Hegel fala, o que é compreender para o Marx? Vamos pegar no Crítica e Filosofia do Direito. Ele diz, compreender não é identificar a determinação do conceito lógico. Isso a gente já viu como faz Hegel. Né? Pois o procedimento... Por que não é identificar a determinação do conceito lógico? Porque o procedimento do Hegel faz com que o homem e a história existam para que a verdade chegue à autoconsciência. Pois o procedimento do Hegel torna a história uma persona à parte, um sujeito metafísico, do qual os indivíduos humanos reais não são mais do que simples suportes. O procedimento do Hegel torna o homem e a história... Desculpa. Mero campo para a comprovação da verdade. Pois o procedimento do Hegel, o conceito que é um predicado do homem, é transformado em sujeito do homem da história. O homem, a história se torna um predicado do seu predicado. Então, vamos pegar compreender e vamos juntar com o que a gente leu no Crítica à Filosofia do Direito em Hegel, no Sagrada Família, nos manuscritos econômico-filosóficos, no Ad Feuerbach, na ideologia alemã e no Prefácio à segunda edição. Vamos fazer uma síntese disso. Compreender é compreender o homem e a história como atividade sensível.
Compreender é apreender um movimento específico da atividade sensível específica. Compreender é apreender os aspectos dessa atividade sensível. Isso é um pacotinho. E como é que você tem que fazer para compreender? Você tem que partir de um fato presente, investigar a origem, o nascimento, o desenvolvimento, as conexões íntimas entre suas diferentes formas. É outro pacotinho. Ou seja, o que vamos focar aqui? Atividade sensível, aspectos e fato presente. O que é compreender? Você tem que partir de um fato presente, que é uma atividade sensível, é um fato presente, e ver os movimentos desses aspectos. Ora, isso nos remete para o Darwin. Por quê? Porque o que é o Darwin? O Darwin diz o seguinte: o presente não é o destino do passado, né? E cada vez que você reproduz, você tem uma distribuição de probabilidade, e aí, conforme você vai repetindo essas coisas, o que é mais adaptado ao meio ambiente é o que sobrevive. Portanto, é o presente que ilustra o passado. Você não pode dizer o que acontece amanhã, não tem destino. Mas eu olho para trás e consigo racionalizar, eu consigo reconstruir o passado. Não como teoria, como movimento teórico. Por quê? Porque na teoria, no conceito, o fim já está contido no conceito. O destino já está contido no conceito. Ou seja, o Marx, tal como eu entendo, ele recusa absolutamente essas interpretações hegelianas do Marx. Bom, então agora nós podemos ir para a crítica e destruição do discurso burguês. Paulinho, está vazando um som aí. Não Por é favor, meu, não. É alguém desliga, que desliga todo mundo o som, deixa só o som do Paulinho. Quem que é? Tenta localizar quem é, Paulinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Eu acho que foi. Não, Eu acho que é o Dark Costa. Ah, o Dark? É. Ô, meu amigão. Fala, Dark. Que bom que você Tudo bem veio. aí? Dark é um hegeliano de carteirinha e a gente tem altas discussões. Mas eu não vou me contrapor a você hoje, não. Deixa para depois. A gente faz no telefone, né? Zé Márcio, Dark Costa é uma figura eminente, foi vice-presidente do BNDES com Lessa. Conheço. Visitava o Lessa lá e encontrava o Dark. Uma vez eu vi o Carlos Lessa dar um esporro no Dark. Isso acontecia de vez em quando, sim. Não fala mal do Lessa para a Laura, que a Laura era fã do Lessa, dizia que foi o melhor professor que teve na Unicamp. Eu sou fã não. Eu sou fã do Lessa e do Dark, eu sou fã dos dois. Não, sou fã do Dark, do Lessa não, mas do Dark eu sou. Então vamos voltar aqui, vamos lá. Crítica à destruição do discurso burguês. Qual é o discurso burguês que o Marx vai bater? Ser humano egoísta e aquisitor por natureza. Aí o que isso remete para a propriedade privada? Mas isso levaria para uma guerra destruidora. Mas o ser humano tem uma característica que é ser dotado de razão. Com isso, ele consegue transferir o conflito e transfere para onde? Para o mercado, né? E cria um instrumento garantidor dessa administração, que é o Estado. Ou seja, isso, com esse esqueminha, você diz que as instituições burguesas são o ápice da razão e é o fim da história. Não é Fukuyama, isso aí está lá em Hobbes, está lá atrás. Mas o pessoal não lê, não estuda, aí pensa que os caras inventaram a roda. Então, o que eles estão dizendo? Olha, propriedade privada, ápice da razão, fim da história. Por quê? Porque são as únicas instituições compatíveis com a natureza humana. O que não for compatível não vai sobreviver. E as instituições burguesas são as únicas compatíveis com a natureza humana. O que o Marx vai fazer? O que para mim une toda coisa do Marx? É a tentativa de desmontar esse discurso. Todo o esforço dele é para dizer que esse discurso é uma fraude, é uma farsa. Então, vamos começar na ideologia alemã. O que é a ideologia alemã? O Marx ali está tratando de vida humana. Para ter vida humana, precisa ter homens vivos, porque os homens perecem. Para ter homens vivos, você precisa produzir homens vivos, né? A vida tem que ser produzida. E continuamente, cotidianamente. Então, a coisa mais importante da vida é a produção da vida. É isso que ele está falando. Ora, mas essa produção da vida
Não é uma necessidade prática, não tem nenhum destino, nenhuma finalidade, ao contrário de Hegel, que o Hegel o que é? É você ir para a razão, né? Para se encontrar com si mesma, ser autossuficiente, para o absoluto. E o Marx está falando, não, nada disso. Você produz a vida porque você precisa estar vivendo. Né? Não tem nenhum finalismo, nada no futuro para você realizar. E diz mais o Marx, ora, essa necessidade prática de produção da vida, ela tem duas dimensões, material e social. Tá certo? Ora, o que acontece? Vamos olhar aqui. Cooperação. Né? O que é cooperação? Por que você precisa de cooperação? Porque para produzir homens, você precisa de um homem e de uma mulher. Então, você precisa de cooperação. Homem tem que cooperar com mulher, mulher tem que cooperar com homem. Senão, você não vai conseguir produzir outros homens. Né? E você tem que ter divisão do trabalho. Desde logo, por quê? Porque o próprio ato sexual está contido a divisão do trabalho. Por quê? O homem entra com o seu instrumento, a mulher entra com o instrumento dela. Então, cooperação e divisão do trabalho, na produção da vida, são duas dimensões do mesmo ato de produzir a vida. Não são duas coisas separadas. Não é que uma implica a outra, mas são dois aspectos, e eu faço questão de enfatizar aspectos, porque isso vai voltar mais para frente daqui a pouco. Né? E também, outro aspecto imediato é da consciência. Né? Quer dizer, vamos produzir a vida, você tem que ter a consciência, porque ela começa gregária, tribal, né? Consciência da existência, depois ela se desenvolve e vira até teoria, quando a divisão do trabalho chega ao ápice, com a divisão do trabalho entre trabalho braçal e trabalho intelectual. Né? E a linguagem também, para produzir outros homens, você precisa se comunicar, então você desenvolve a linguagem e os sentidos. Portanto, a produção da vida é um produto social, é uma necessidade prática, fruto de um produto social. Não tem nada de um homem e tal, com destino. Bobagem. É uma questão prática. Né? E como é que é o motor? Como é que isso dá um motor? O Marx vai lá e diz, olha, o atendimento de uma necessidade gera novas necessidades. Olha que interessante. E você sabe qual é a coisa mais importante para o Marx na ideologia alemã? É o crescimento da população. Eu não conheço marxista enfatizando, discutindo questão populacional. O que o Marx fala? Olha, o crescimento da população coloca na nova necessidade, que faz com que você desenvolva cooperação, visão do trabalho, consciência, linguagem, sentido, todas essas coisas para atender ao crescimento da população. Aí o Marx está falando, olha, o que isso significa? Como Feuerbach, o raio do Feuerbach, esses marxistas dizem que ele abandonou, ele diz, o homem não tem em si a sua essência. O homem é o que e o como produz. O homem é socialmente determinado. O homem engendra o próprio homem mediante o trabalho. Por quê? O que distingue o homem dos demais seres vivos? É o trabalho. O homem é o único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho. Não é que o trabalho é fundamental e econômico. Não, não é isso para o Marx. O Marx está falando, o fundamental é que o trabalho é o que nos distingue dos outros seres vivos. E por isso eu tenho que entender como é que se dá o trabalho para entender esse conjunto, esse produto social. Não é uma questão de economia, mas é uma questão de compreender a produção da vida. E aí, isso dá uma paradinha aqui do Colette no marxismo Hegel, né? Que ele fala, olha, essa discussão é uma discussão do quê? Do processo real versus processo lógico. O movimento do conceito não determina o movimento do real. No Capital, né? Na página 111, lá ele diz assim, apenas a ação social pode fazer determinada mercadoria se tornar equivalente geral, dinheiro. Na página 113, primeira forma do dinheiro, os escravos dos povos nômades. Está lá. Não é o conceito do dinheiro, a evolução do conceito, não. Ao contrário, é a prática que vai criando, o conceito vem depois e dá um nome para as coisas. E no prefácio da segunda edição do Capital, ele diz, a descrição no plano das ideias pode dar errônea impressão de uma construção a priori, de que o movimento do conceito determina o movimento real. Bom, mas se é assim, né, como a gente viu, o que torna o homem egoísta? Porque os caras da burguesia falam, não, o homem é egoísta por natureza. Marx falou, não, o homem não tem uma natureza em si. Mas então, o que eu explico que o homem é egoísta? Aí vamos olhar os excertos sobre a economia política de Jean Vismil.
O que ele está fazendo ali? Ele está partindo de um fato presente. Qual é o fato presente? A produção da vida, mediante a troca. O que ele está falando? Olha, quando você produz a vida mediante a troca, a relação do homem com o seu produto, que é uma propriedade privada, é uma coisa exclusiva de você com o seu produto, é uma propriedade privada, só tua com o seu produto, se aliena e se transforma numa propriedade privada alienada. Ora, na hora que ela se transformou na propriedade privada alienada, ela tem imediatamente, não é que ela vira equivalente, como estou acostumado a ler. O Marx está falando, olha, a propriedade privada alienada, ela tem imediatamente um aspecto de equivalente e imediatamente um aspecto de valor de troca. Não é que vira tal, as mutações de metamorfose, não. São aspectos equivalente de valor de troca, são os aspectos da propriedade privada alienada, cuja existência sensível mais cômoda é o dinheiro. O que é o dinheiro? Não é que aí ele vai e se converte em dinheiro, não. O dinheiro é a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada. E aí diz o Marx, o mais importante, no entanto, não é que o dinheiro é a existência sensível da propriedade privada. O mais importante é que as qualidades humanas são transferidas para o dinheiro, que é a existência sensível da propriedade privada alienada. Ora, na hora que ele falou isso, o que você viu? Estranhamento, coisificação, fetichismo, está posto nisso aqui. Está aí, está posto. Não tem nada que chegou com o evolucionário, ele está olhando, está falando, está olhando as características, ele está olhando os aspectos, ele está identificando, né, as características do fato presente, que é a produção da vida pela troca. Bom, e eu gosto muito disso aqui nos manuscritos, que o dinheiro pode comprar tudo aquilo, pode apropriar-se de tudo aquilo para ti. Ele é a verdadeira capacidade. Mas se ele quer tudo aquilo, que pode tudo aquilo, não deseja senão criar-se a si próprio, comprar a si próprio, pois tudo mais é assim seu servo. E se tem o Senhor, tem o servo, não necessito mais do servo. Todas as paixões, portanto, têm de naufragar na cobiça. Explicou o egoísmo. E aí ele recorrendo ao Shakespeare, isso é muito interessante. O dinheiro é a prostituta universal. É o proxeneta universal dos homens e dos povos. É a divindade visível, a transmutação de todas as propriedades humanas e naturais no seu contrário. A confusão e a conversão universal de todas as coisas. O dinheiro confraterniza todas as impossibilidades. Se isso não é fetiche, não sei o que é isso. Então, vamos voltar aqui, vamos continuar. O que ele diz mais? E tem mais. Quando você produz para troca, o trabalho se torna um trabalho para ganhar vida. Porque na relação com a propriedade privada, você se identifica. Quando você não está na troca, o teu trabalho é uma expressão de você. Você se olha no seu trabalho. Quando você produz para o mercado, você não se olha no seu trabalho. Você não se reconhece no seu trabalho. O teu trabalho é um trabalho apenas para você ganhar vida. Para você levar para o mercado e conseguir as coisas que você precisa para ganhar vida. A tua vida já não é mais como quando você estava sozinho, produzindo, vivendo isolado. E aí, quando o trabalho se torna um trabalho para ganhar vida, o que você cria? O trabalho externo, estranhado, alienado, que é o trabalho no qual você não se reconhece. Né? E esse trabalho externo, aí quando você vai para os manuscritos, ele diz, qual é a fonte da propriedade privada do assalariamento? É o trabalho externo. Por quê? Porque se eu trabalho para o mercado, tem uma imposição externa, que eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, tá certo? E aí o que acontece? Isso vai para o outro. Então, o outro está se apropriando do meu trabalho, estou produzindo para o outro. O que tem? Você tem aí a propriedade privada. E eu estou reservando uma parte do meu trabalho para a minha sobrevivência. O que é isso? É o assalariamento. Então, conceitualmente, propriedade privada e assalariamento saem do trabalho externo, do trabalho que é imposto pela troca. Ora, o que é isso? Produção da vida é mortificação, é o tormento da vida. A relação homem-homem se torna não essencial. A relação homem-coisa se torna essencial. O outro é irrelevante. Daí você entende a insensibilidade para a miséria, que é uma coisa típica aqui desse país, né? Tem quantos milhões? Dezenas de milhões de pessoas, né? Centenas, não chega, é mais de uma centena, certamente, que vivem em condições miseráveis e ninguém tem qualquer relação com isso. Bom, se é assim,
A pergunta que grita para nós é: e o socialismo de mercado? É uma bobagem. Por quê? Porque, para o Marx, a fonte do sufoco da vida é a troca. Portanto, não dá para você ter socialismo e troca. Você tem que abolir a troca. Se tiver troca, vai ter todas aquelas características que ele despreza. Bom, depois que ele destrói esse discurso burguês, ele vai destruir os valores burgueses. Quais são os valores burgueses? O que ele diz? Embelezamento e maquiagem. Mercado, propriedade privada garantidos pelo Estado, liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade, segurança, emancipação política, democracia, direitos naturais, direitos humanos. O que o Marx vai falar? Isso tudo é farsa, é fraude. Tudo isso é coisa que a esquerda luta tanto, que beleza, e papapá, a liberdade. Se você lê o Marx, você vai ver que ele acha que isso tudo é uma baboseira. É isso que eu digo, não é possível que eu sou o único cara que entende isso, né? Não é possível. Então, eu estou maluco, né? Para evitar que me chame de maluco imediatamente, eu sempre ponho embaixo do slide, né, a obra que eu tirei, para falar, tá escrito, vai lá ver se ele não escreveu isso ou não, para não dizer que eu estou ficando louco. Então, isso aqui, eu acho que a melhor obra é a questão judaica. Eu acho que a questão judaica, ele escreveu a questão judaica, ele não queria escrever, escreveu para atender o amigo, né, e passou o resto da vida explicando a questão judaica. Porque depois que a gente entende tudo isso que a gente viu até agora, quando olha para as coisas que ele tratou na questão judaica, elas ficam claras, nítidas, evidentes. O que é tudo isso? Que ele diz, isso aí é uma capa para o egoísmo. E aí, eu tenho que gastar um pouquinho, deixa eu... Tem a mim, tá? Espera aí. Deixa eu aparecer um pouco aqui a minha cara. A questão da liberdade, porque é uma questão muito sensível, então eu quero deixar claro, falar de cara aberta. Ó, esse negócio de liberdade é uma bobagem, diz o Marx. Por quê? O que é liberdade? É você fazer aquilo que você quer. Bom, mas se é fazer o que você quer, é egoísmo, porque você está ignorando todo o contexto, está ignorando todo mundo. Se é só você que você está vendo, isso tem um nome, egoísmo. Aliás, não, espera aí, mas você pode fazer desde que não prejudique o outro. Não, espera aí. Então, o outro é uma limitação à sua liberdade. Você não realiza a sua liberdade na relação com o outro, mas em isolamento do outro. O outro é um empecilho para a sua liberdade. Portanto, liberdade é uma fraude, é uma farsa, é só um nome diferente para egoísmo. E toda a sociedade é montada em cima do egoísmo. Tudo construído, todos esses valores, essas coisas, são para esconder o egoísmo. Deixa eu voltar lá para o coisa. Então, vamos lá. Não dá para explicar, porque isso aí é fascinante, mas eu estou passando assim rápido, né? Então, eu só vou chamar a atenção para esse ponto, porque ontem foi Dia dos Direitos Humanos, não sei o quê, tem todo esse papo de direito humano. O que o Marx fala? Que são direitos naturais? São os direitos do homem empiricamente existente, do homem real, impolítico, egoísta, sacana, filho da puta, vistos erradamente como direitos naturais. O que são os direitos humanos? Diz o Marco. Consagração do homem egoísta, do homem separado do homem da comunidade, consagração da cisão entre os homens. Ou seja, eu, quando vejo marxista falando, não, porque os direitos humanos, eu fico parado pensando, falando, não é possível, né? Nós lemos coisa diferente. É outro Marx. Eu acho que eu leio o Marx que só existe na minha cabeça, mas só que eu mostro as páginas onde eu tirei. Bom, aí agora, finalmente, nós chegamos na destruição da economia política. Por quê? O que é economia política? Você vai ver que ele diz, é um discurso sacana, é uma fraude para esconder toda essa merda que ele está mostrando. Vamos voltar lá na... Desculpe, Zé, mas eu vou porque isso aqui me incomoda muito. Heide. Aqui. Bom, né? Vamos pegar aquele quadrinho que eu acho ótimo aqui, né? O que ele fala da economia política?
A economia política toma um dado que precisa explicar. Propriedade. Pô, como é que é? Toma como um dado, precisa explicar. Ele continua. A economia política ignora o acaso que é a lei do meio. Hã? Como é que é? O acaso e a lei do mundo? Né? A economia política cria leis férreas. Torna o real inessencial. Ou seja, ele já disse, né? Isso aí não serve para nada. Isso aí é uma fraude. E continue. Na economia política, a lei é determinada pelo seu oposto, pela ausência de lei. A verdadeira lei da economia política é o acaso, cujo movimento nós, economistas, isolamos certos fatores arbitrariamente na forma de leis. É ele falando isso. Economia política, egoísmo, só trata de egoísmo e concorrência entre os egoístas. O único motor da sociedade é o único motor da economia, o egoísmo e a concorrência entre os egoístas. A economia política ignora a relação trabalho-trabalhador. E, por isso, ela descreve o movimento do trabalho externo, da propriedade privada alienada e do dinheiro. Ou seja, ele diz, quando você ignora a relação entre trabalhador e trabalho, você pode, né? Você acaba descrevendo, né? O movimento do trabalho externo, da propriedade privada alienada, do dinheiro, e construindo aquele discurso lindo de valores, de não sei o quê, da troca, de benefício da troca, de liberdade. É tudo uma fraude, é uma sacanagem, né? É um absurdo que você legitima, entre aspas, com a economia política. Por quê? Porque você, sacanamente, ignora a relação entre o trabalhador e o trabalho, tá certo? E aí você não mostra o sufoco da vida. Quando você ignora a relação trabalhador-trabalho, você esconde o sufoco da vida, você joga para baixo do tapete o sufoco da vida. Ou seja, o que o Marx está fazendo? Está retirando o véu, desnudando e desvelando, destruindo a economia política. Então, vamos chegar agora no Capital. Ah, não, mas aí no Capital ele mudou. Ele mudou. Ah, mudou, não. Aí só tem um problema para mim. Quer dizer, tudo que ele falou até agora está errado? Tudo que eu falei até agora está errado? Ninguém me disse. Então, eu pergunto, então Marx teve uma revelação, teve uma epifania, ele teve uma conversão e virou dialético? É isso? Eu digo, olha, para mim, a linguagem dialética é só linguagem. Tanto que ele vai lá e explica no prefácio. Uma coisa é modo de exposição, outra coisa é modo de investigação. Né? E vamos ver, será que no modo de investigação, que eu mostrei naqueles slides em amarelo, ele descartou no Capital? Vamos ver lá. O que a burguesia fala? Que as leis da economia política são leis naturais férreas. Ora, mas no capítulo 1, o que o Marx fez? Ele quebrou a relação entre valor de uso e valor de troca. Ora, o que ele falou? Que a mercadoria não contém um átomo das qualidades que lhe dão valor de uso. Que o trabalho concreto não entra no valor de troca, que entra o trabalho abstrato. Ora, valor de troca não é inerente à mercadoria. Rompeu a ligação entre valor de uso e valor de troca. O valor de troca está no ar. Não tem mais nada com real, com atividade sensível de você produzir bens úteis. No capítulo 3, o que ele fez? Ele quebrou a relação entre valor de troca e preço. O que ele falou? Valor de troca e preço, você tem diferenças quantitativas e qualitativas. Ora, o que ele está falando? Que as leis da economia política são alienação, não são leis férreas. Ele está fazendo o quê? Desnaturalizando o valor. Ele está dizendo que a teoria do valor é uma bobagem, que é uma tolice, que é uma fantasia, que é alienação, não tem relação com o real. Isso está descolado do mundo. Isso é a teoria explicando alguma coisa que não tem nada a ver com a realidade, que ele falou lá no Ideologia Alemã. A economia política é isso. É uma teoria que não tem relação com a realidade, que esconde a realidade para construir um discurso ideológico mentiroso, sacana. E ele continua. O que ele está falando? Trabalho concreto produz bem útil. Quando o bem útil vira mercadoria, né? O que entra? Trabalho abstrato e valor de troca. Isso só existe quando vira mercadoria. E quando ele vira mercadoria, ele não tem mais nenhuma das qualidades que ele tinha como bem útil. Você está aqui simplesmente descolado. Então, o que ele está falando? Olha, valor é uma forma de manifestação diferente da forma natural do bem útil.
O valor pressupõe relação, igualização, comparação. Portanto, valor de troca é pleonasmo, né? Ué? Ih, gente, deixa eu fazer. Gente, não... Desculpe. Eu pensei que tinha ligado. Está acabando a bateria e eu tinha certeza que tinha ligado. E eu achei que era o meu e fui olhar aqui. Eu falei assim, acho que está acabando a bateria do meu. Mas você É a ligou mesma aí, Paulo? coisa. Liguei, Você já ligou liguei. agora, Paulo? Então, tá ligado agora, né? É porque como aqui oscila muito, a Enel tem um excelente serviço, né? Eu tenho que pôr uma régua e tenho que pôr um outro filtro para não estourar as coisas. E eu pus, mas esqueci de ligar o filtro. Então, vamos lá, né? Então, valor de troca é pleonasmo. E valor só existe como troca, porque o bem útil me dá utilidade. Chamar de valor de uso é inadequado, indevido. Por isso que ele se refere ao valor de troca apenas como valor. E aí, isso capítulo 2, 3. Quando chega no capítulo 4, o que é o capítulo 4? Ele está mostrando qual é o segredo, qual é a mágica, qual é o truque. Ele está desnudando o segredo do capital. E ele desnuda em 3 partes. Ele diz, olha, eu preciso de 3 partes para desnudar o segredo do capital. O primeiro é o despojamento dos meios de produção. A escravização do trabalhador mascarada em liberdade. Segunda parte é você converte o trabalhador em coisa e comercializa ele. O que é? O trabalhador vira mercadoria, força de trabalho. A questão da coisificação. Tá certo? Que aí você compra, o que é uma mentira, uma sacanagem. Não existe força de trabalho sem um trabalhador atrelado. Quer dizer, é mais uma mentira da burguesia que você compra e vende mercadoria, força de trabalho. E aí a parte 3 é que depois que você fez essa operação, que você transformou o trabalhador na coisa, força de trabalho, né? O que ele diz? Qual é o segredo? É que o capitalista não paga ao trabalhador pelo seu trabalho. O capitalista paga ao trabalhador pelo custo que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. Esse que eu suponho. O teu salário não paga o teu trabalho. O teu salário paga você se reproduzir como trabalhador por cara. É mentira que o salário paga o trabalhador. Ele não paga o trabalho do trabalhador. Ele paga para o trabalhador continuar se reproduzindo como trabalhador. E a diferença fica. O segredo é uma grande sacanagem, né? O segredo é que você pegou um ser humano, transformou ele em coisa e você apenas mantém ele sobrevivendo como essa coisa, força de trabalho, né? Bom, então vamos juntar os excertos, manuscritos de ideologia alemã com capital, vamos ver qual é a relação entre eles, se tem uma mudança. O que é o fato presente que eles partem? Os dois partem do fato presente, produção da vida. Nos excertos, manuscritos de ideologia, eles dizem o quê? Produção da vida é a mortificação da vida. No capital, ele chama de quê? Drama da vida. Olha a relação. E chega à origem, ao nascimento. Nos anos 40, o que ele fala? Onde é que está a origem? A imposição externa, a divisão social do trabalho, que é a troca, né? No Capital, onde é que é a origem do drama? É a mercantilização da vida, que chega a atingir, inclusive, o ser humano, a força de trabalho, né? Nos anos 40, né? O que é o trabalho externo, propriedade privada, salariamento, e a produção produz o homem não somente como uma mercadoria humana, produz como um ser desumanizado, tanto espiritual como corporalmente. No Capital, ele fala qualquer mercantilização é a força de trabalho virar mercadoria. Ora, é a mesma relação. E aí, no Capital, é aí que vem a novidade, o que ele acrescenta, que ele faz o ganho, que ele está falando, olha, meus amigos, valor, dinheiro, preço, divisão salário-lucro, tudo isso são criações sociais. Não são inerentes à produção. Se não são inerentes à produção, elas podem ser abolidas. E aí ele está gritando, o comunismo é viável, não é um sonho, não é um delírio, não é uma utopia, né? Ele precisa bater nessa história, porque todo o discurso da burguesia é que essas coisas são inerentes à produção, que sempre vão existir. E ele fala, não, isso só existe historicamente. Elas são criações sociais, podem ser abolidas, são alienação. E aí toda a discussão de alienação, coisificação, fetiche, que ele, né, elaborou um pouco mais. Bom, chegando ao final, produção da vida, mediante a troca, é o martírio da vida.
Mercantilização toma conta de todas as dimensões da vida. Assalariamento é o drama da vida. É isso que eu tinha a dizer. Aí aqui a bibliografia, né? Tudo que está citado, não por ordem alfabética, mas por ordem conforme eu fui citando. Beleza? Deixa eu stop share aqui. Cansei. Cansei também vocês, né? Não, Paulinho, excelente, excelente, excelente. Espero que vocês tenham gostado. A Cris quer falar e o Daniel, o Omar quer falar. Não, eu não, Zé. Eu só vou perguntar se você vai compartilhar com a gente essa apresentação, Paulo, porque eu vou ter que reler o Marx. Eu gostaria de falar alguma coisa. Fala então. Então, Paulinho, você fala a questão da análise aí, da dialética, né, que a questão não é concreta, basicamente, né, que é a diferença entre método de análise e método de investigação, acho que você falou uma coisa assim. Não, mas o próprio Marx, lá no Capital, ele parte de relações concretas e faz uma análise uma concreta. Porque ele está criticando a economia política, a forma de análise deles, que é completamente que parte de pressupostos, vamos dizer assim, irreais, e que tem um objetivo, esses pressupostos irreais, é claro que tem um objetivo sempre na linha da acumulação, né, da concentração, da acumulação de capital. Agora, o Marx, quando você pega ele usa o método que você falou aí, que ele tira um sarro, ironicamente, mas ele parte de uma questão concreta, que é a mercadoria. Então, a mercadoria que está centralizada nas relações sociais de produção, né? E que se dá a exploração ali. É claro que é na esfera da circulação que a gente vai ver a questão da luta de classes, né? Mas que é o salto mortal da mercadoria, né? Que ele fala, que você produz a mercadoria, mas para efetivamente acontecer, você tem que vender essa mercadoria. Então, eu tenho essa ideia do salto mortal da mercadoria. Ele parte da análise desse método da análise mais concreto das relações sociais de produção, que é a mercadoria, e ele vai indo para o comércio local, ele vai desenvolvendo a teoria dele, vai para o todo, depois ele volta para a mercadoria também, né? Então, e o método dele é abstrato também, mas a diferença é que ele parte de questões concretas também, como eu disse aí, no caso do Capital, fundamentalmente, são as relações sociais de produção. Eu acho que tem essa questão. Quando ele critica a economia política, é a forma de análise, fundamentalmente, como eles estão analisando essas questões, que vai para a esfera da aparência, como você colocou aí. Mas, Maurício, várias vezes, né? Mas qual a tua pergunta? Então, não, eu estou fazendo... Não, ele está batendo em mim, ele está falando que está errado. Eu estou colocando ele está falando, olha, Paulinho, você está errado. Tal. Eu estou falando que Maurício, o problema é o seguinte. Você tem que olhar o contexto. O que ele está fazendo? Ele não é um acadêmico. Ele escreveu isso para convencer as pessoas. O Capital não é uma obra acadêmica. O Capital é uma obra para luta política. Então, o que ele faz? Ele vai falar na linguagem dominante. Ele está tentando falar com os hegelianos, por isso ele vai se expressar hegelianamente. Esse é que é o ponto. Aí, o que acontece? Os hegelianos fazem aquilo que ele criticou, que os hegelianos fizeram com a literatura socialista e comunista dos franceses e dos ingleses. Tá certo? Eles tomam para si aquilo que era um discurso para falar, você está errado. Eles tomam como o Marx tendo aderido a esse modo de exposição. Aí, por isso que ele faz o prefácio à segunda edição. Aquele prefácio, ele está falando, vocês não estão entendendo. Porque, vê o seguinte, a não ser que ele seja um tolinho, que ele faz a distinção entre método de exposição e método de investigação. Por que ele faz isso? Porque ele está falando, olha, vocês não estão entendendo. O meu método de investigação não muda. Por que não muda? Porque é ali que ele fala, olha, você tem que partir do fato presente, você olha para trás e descobre os aspectos. Não tem nada a ver com dialética. Esse trecho que ele fala... não, mas tem sim, Paulinho.
quando você olha para trás, você tem a ver com a dialética. Quando Não, você lê a não fenomenologia do espírito lá do Não, Hegel, desculpa. tem, mas é do plano das ideias. Né? É Desculpa. claro que é idealista, né? O Hegel é idealista. Justamente a crítica do Marx ao Hegel. Né? Então, ele destrói o Hegel nesse sentido, mas o método ali da fenomenologia do espírito, a questão da própria dialética, vamos colocar assim, grosso modo falando, você nasce, você enxerga o mundo como plano, então a Terra é plana. Isso é uma verdade para você, mas não significa que seja a verdade de fato, concreta. Conforme você vai caminhando no tempo e você vai circundando esse planeta, você percebe que esse planeta ele é redondo. E você vai quebrando a cara, tendo várias experiências, esse é o processo dialético, e vai circundando. Aí você fala, Terra redonda. Você descobriu o conteúdo da Terra? Não, porque a essência está lá no centro. Né? Então, que tem todo aquele movimento, né? Que o pessoal da biologia aí fala do Big Bang. Né? Então, você não compreende. Então, esse fato esse é um fato... o método de análise é concreto, ao contrário de idealistas como Hegel. Pelo menos, desculpe, essa é a minha interpretação. Então, eu acho que tem alguma questão aí, uma interpretação diferente do que você tem aí no sentido da análise. Né? Maurício, então deixa eu falar. Então, você acabou de me dizer, olha, esse negócio que o Marx falou, que eu mostrei lá, que ele falou que para o Hegel, né, o movimento do conceito é que cria o real, que você é a razão em busca da autossuficiência, que o que você me descreveu é o Marx falando que isso é o que é. Você tinha uma ideia, aí você foi percebendo que estava errado. O que é? É a razão em busca de chegar à perfeição. Não, é o movimento do real que se chega. Não é o movimento real. É o movimento do real, é isso. Que se manifesta. É o real sendo racional. É tão simples quanto. Então, se o real é racional, Agora, deixa eu colocar uma coisa, Paulinho. Eu vou ter que sair. É a introdução do infinito no finito. Paulinho, isso que o Marx está chamando a atenção. Isso é um fluxo solar. Se complementam. Paulinho, fala, Dark. Coloca, Dark. Eu quero terminar, porque eu vou ter que sair. Paulinho, muito do que você vê em Marx faz sentido, mas muito disso para o século XIX, viu? A questão que eu coloco primordialmente é a força que você faz para dizer que Marx não subiu nos ombros de Hegel, tá? Para criar sua ideologia. Para isso, você pega os textos de Marx, edita-os no que lhe interessa. Então, sugiro a você que faça o mesmo com Saint-Simon para completar sua libertação de Marx, como diria Hegel, da história e do espírito. Complete a sua obra, de que Marx surgiu do éter não hegeliano ou do nada filosófico. Não, meu amigo. Agora, aconselho ao meu amigo, depois a gente vai discutir isso, que eu vou ter que sair. Aconselho esse meu amigo Paulinho, que gosto muito, e vejo nele um verdadeiro guerreiro na defesa da ideologia marxista, que leia mais sobre a filosofia, lições da filosofia da história do Hegel, porque isso vai lhe repor no caminho da verdade. Por enquanto, sugiro isso, mas muito terá que ser feito ainda, viu? Forte abraço, pô. É isso que eu tenho que dizer para você. Com calma, eu vou ter que sair, que eu tenho um almoço da minha turma de colégio lá, eu vou ter que ir embora. Mas eu vou falar, você me liga, você manda para mim, a gente conversa sobre o tema. Tá legal. Mas eu posso responder às pessoas, porque eu preciso esclarecer. Porque o que você está dizendo é o seguinte, a minha leitura é correta, a sua é errada. Porque pela minha coisa, eu falo assim, eu pego aquilo que eu quero do Marx e construo um Marx hegeliano. Eu estou falando, isso o Marx já bateu em vocês. Vocês pegam a leitura dos outros e constroem no marco hegeliano. Aí você diz, Marx está ombreado, está nos ombros do Hegel. Eu digo, olha, não está. Porque ele está acusando o Hegel de fazer isso. Mas você falou do prefácio da segunda edição. Ali ele diz claramente, enquanto todos os criticavam, eu defendia, falando de Hegel, como o bravo Moses Mendelssohn defendia Spinoza. Mas é preciso entender que é necessário virar Hegel de cabeça para baixo para se repor a verdade. Ele diz isso. Mas por quê? Porque ele usa toda a filosofia marxista, a hegeliana, na construção do seu discurso. Mas você acha que não tem nada a ver. É isso que eu estou falando.
o Marx defendeu o Proudhon e dizia que o Proudhon era um babaca. O Marx diz que o Proudhon era um idiota e defendeu o Proudhon, porque ele diz o Proudhon foi o primeiro que percebeu que chegou à questão da propriedade privada. Mas o Proudhon não passa do igualitarista pequeno burguês burro, porque o que ele fazia? O Proudhon só via a reapropriação do mundo como posse. E aí, o que está? Quando ele descobre que o foco está na propriedade privada, ao invés dele, consequentemente, defender a abolição da propriedade privada, o Proudhon defende a equalização da propriedade privada. Ele é ridículo. O Proudhon é um cara que sacaneou Hegel, porque o Hegel é uma merda, mas tem uma lógica. O Proudhon só tem moralismo. Essa luta do bem Peraí, eu pedi a você para... E ele defendeu o Proudhon. Não falei, não vou nem toquei em Proudhon. O que eu quero dizer é o seguinte, quando Marx defende o Hegel... Peraí, quando Marx defende o Hegel, ele está defendendo porque o Hegel, ele falou, o Hegel tem uma vantagem. A vantagem do Hegel é que a sociedade não acabou, não é o fim da história. Então, ele vai defender o Hegel porque o Hegel está falando que o movimento vai se completar. E aí, politicamente, estrategicamente, né, como agitação e propaganda, ele sai em defesa do Hegel. Por quê? Porque ele quer dizer à sociedade alemã que não é o fim da história. Ele está brigando com a turma do fim da história. Por isso ele defende o Hegel. Mas ele acha o Hegel uma bosta. Eu vou ter que sair. Não acha, não. Eu vou ter que sair e com calma a gente conversa. Falou, porque meu eu irmão. vou explicar a você. Ele entende claramente que repõe a história como uma construtora do processo. Retira do Deus morto para a história construtora do processo da civilização. Mas isso eu não vou discutir com você agora. Um grande abraço para você. Dark, antes de você sair, quem você acha que emplaca no BNDES, pelo teu feeling? Você sabe que eu estou afastado do BNDES há 20 anos, pô. Eu vou dizer um negócio para você. O BNDES talvez tenha sido das entidades ou das instituições de Estado quem mais sofreu no governo Bolsonaro. Se você for fazer uma análise das instituições de Estado, quem mais sofreu no governo Bolsonaro chama-se Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Espero que alguém vá para lá tenha esse entendimento e consiga repor o caminho do BNDES no seu destino histórico. Então, eu acho isso. Ouço falar várias pessoas me vêm dizer que vai Galípoli, vai Mercadante, vai não sei o quê. Eu só espero que quem for entenda qual é o problema que o BNDES tem. O BNDES precisa ser reconstruído de cima a baixo, começando pela sua missão. Tá? Então, é isso. Entre esses dois nomes, eu acho que o Galípoli é até mais interessante, né? Não só pela juventude, mas pela parceria que ele tem com... Eu gosto do Galípoli. Eu também não desgosto do Mercadante, não. O problema é que o Galípoli é mais técnico. Mais jovem. Mais técnico no trato da questão, que é o desenvolvimento. E vai fazer uma dobradinha com o Haddad, né? Aí o problema todo é o seguinte, para onde vai o BNDES? O BNDES vai para o Ministério da Indústria e Comércio ou para o Ministério da Produção, que agora estão colocando que vai ter o Ministério da Produção? Não sei. O meu problema é o seguinte, meu tempo de BNDES já acabou. Já avisei isso, não tenho interesse nenhum em BNDES. É bom colocar isso. Aliás, não tenho interesse em nada, porque eu acho que nós caminhamos com uma crise muito alta, muito forte, e cuja solução não vai ser o que nós estamos vendo, não. Tá bom, é isso. Tá bom, obrigado, Dark. Um abraço para vocês. Vamos continuar nosso embate. Gente, Paulinho! O Daniel está querendo falar já faz um tempão. Ele Fala, já levantou. Daniel. Desculpe, Daniel. Põe o som, Daniel. É muito tecnológico para mim, Daniel. Se você não falou, Paulinho. Bom, primeiro queria agradecer muito a aula de filosofia que o Paulo acabou de nos dar, que é extremamente densa, não? Ou seja, ele foi tocar um ponto específico de uma apresentação de Marx e mobilizou categorias que são da história da filosofia e que são justamente as que acabaram criando essa perturbação no auditório, né? A primeira, que me parece fundamental, é o destaque que dá Epicuro.
Epicuro, o que podemos entender como que a Caiu. contingência... Peraí. Daniel, caiu, volta, Sim. volta um pouco. Caiu? Eu perdi. Aqui oscila muito. Digo que De a primeira Epicuro para coisa frente. a primeira coisa que me pareció importante es destacar o papel de Epicuro, porque Epicuro, o que de algún modo consideramos a herencia de Epicuro, de Demócrito, que o acaso, que a contingencia, es un elemento intolerable, no solo para Hegel, es un elemento intolerable para todo proyecto filosófico de la filosofía europea moderna. Y me parece que Marx tiene momentos en los cuales él introduce, o acaso introduce a contingencia en los debates filosóficos. Kant, por ejemplo, es alguien que es muy difícil para él lidar con la contingencia. Y él precisa encontrar todas las determinaciones posibles, inclusive en un proceso de historia, para eliminar la contingencia. Y Hegel va por ese camino también. Cuando yo veo o que o profesor Dark Costa menciona sobre historia de la filosofía, es realmente eliminar cualquier posibilidad de contingencia. Hegel es alguien que se esforza, a fenomenología de espíritu se llama ciencia da experiencia da consciencia, quer dizer, e vai da percepção até o espírito absoluto. A contingência está totalmente eliminada a possibilidade de ser pensada. E me parece que esse é o ponto fundamental. Marx coloca de novo esse ponto fundamental para pensar. O outro elemento é o elemento que o professor Paulo colocou, que é a questão da análise e da síntese. O processo de análise e de síntese não começa com a discussão hegeliana de análise, síntese, antítese. O problema do método de análise e síntese começa com os matemáticos e os geômetras gregos. É aí que está. Por isso que alguns europeus tomam os termos em grego. Às vezes para dar essa pompa, como disse o professor Paulo, mas às vezes porque o problema estava lá, mas não com os filósofos, estava lá com os matemáticos. E esse processo de análise e síntese volta a ser rediscutido em Descartes, em Kant, e volta a ser rediscutido com Marx, me parece. Por isso, quando eu vejo a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, e vejo o Capital, não consigo vincular o processo de análise que se aplica no Capital con algo parecido, si quiere, que haya na ciência da lógica ou na fenomenologia do espírito. É muito complicado. Eu gostaria de que alguém pudesse realmente fazer, ou seja, mostrar como a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica, ou deixemos de lado a fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, como a ciência da lógica é utilizada como elemento de análise no Capital. Realmente, para mim, se me torna impossível. O que eu vejo no Capital é uma análise das condições de possibilidade da relação capital-trabalho, mas não da relação entre ser e não ser, não da ciência da experiência da consciência que nos conduz ao espírito absoluto, a não ser que alguém possa me explicar isso. Do contrário, eu fico com a posição do professor Paulo de Tarso. Me parece que são duas coisas completamente diferentes. Além de que, obviamente, na ciência da lógica, isso não é mistério para ninguém, Hegel ontologiza categorias que ele utiliza, ao contrário, ele logiciza categorias ontológicas que ele inventa para establecer uma lógica ontológica que é muito complicado para depois você sair de um sistema fechado como esse. Então, me parece que a diferença é muito grande. Que Marx tenha sido elogioso com Hegel em alguns temas, como o professor Dark mencionava antes,
É verdade, isso não torna Marx um hegeliano. Así como Mendelssohn fue elogioso con Spinoza, no van a encontrar nada de Spinoza en Mendelssohn. Así como Kant fue elogioso con Hume, no van a encontrar un empirista humeano en Kant. O sea, me parece que tenemos que dividir os elogios do que realmente é a análise das condições de possibilidade de uma experiência concreta. E me parece que isso é o que faz Marx. E me parece que esse foi o rumo. Agora vou dizer uma coisa que me afasta um pouquinho de Paulo para repensar. Peraí, só um pouquinho. Daniel, só um Sim. pouquinho. Antes de você divergir, eu preciso registrar. Zé Márcio já pagou aqui, não precisa de jeton. O Daniel concordar comigo nisso, já marcou, acabou. Chuta todo o resto, acabou, não quero saber. Aí, ó, ele está falando que minha leitura não é maluca. Pode não ser completa, não pode, mas não é maluco. Eu não estou falando uma maluquice, como os hegelianos acham que estou falando. E simplesmente. Daniel, valeu. Obrigado. Agora pode encaixar. Não, eu acho que certamente você mobilizou conceitos que precisariam realmente teses para ir avançando. Não estou dizendo que se fechou o problema aqui, mas me parece que você dá uma orientação que, bom, a gente tem que revisar na história da filosofia. Agora, há o ponto que Marx não foi o primeiro em criticar os direitos humanos no século XIX, XVIII, XVII. Já outros filósofos tinham, inclusive não havia propriamente uma ideia de direitos humanos. Por isso, às vezes, o que você acabou de falar, que é verdadeiro no texto de Marx, talvez, escutado hoje no século XXI, possa soar um pouco dissonante, porque os direitos humanos, me parece que depois da Shoah, depois do extermínio de quase toda a população judia em território alemão ocupado, sistematicamente, em 3 anos, me parece que nos obriga a repensar a noção de direitos humanos. Depois das ditaduras genocidas de América Latina, e esse foi o tema que eu citei quando vim falar aqui, me parece que nos exige repensar o que nós estamos falando de direitos humanos, que talvez não seja a mesma coisa que falava Marx e que falava Kant também. Kant não era muito favorável a falar alegremente de direitos humanos. Então, me parece que talvez os direitos humanos hoje, inclusive pensando para um marxista, digamos, não? Pensando para um marxista, qual é o papel dos direitos humanos hoje? E, inclusive, também qual é o papel da democracia? Ou seja, depois de todos os golpes militares, depois de todo o processo de militarização da política que se fez na América Latina hoje, talvez pensar em democracias horizontais, menos burguesas, não seja uma má ideia, digamos, pelo menos até poder destruir os valores fundamentais da burguesia, como você propõe. É só isso. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário? Peraí, desculpa, deixa eu só, porque bastante. Daniel pagou, Zé Márcio. Daniel, porque eu assino embaixo o que você está falando. Eu tinha só 1 hora para falar, falei quase 1h30, tá certo? Tem um monte de coisa aí que valeria aprofundar, mas o que eu acho legal é o seguinte, quer dizer, o que eu estou entendendo de você é que eu não estou na direção errada, que eu não estou falando uma loucura, tá certo? Concordo com você que a gente tem que repensar tal, mas o que esses caras falam de direitos humanos hoje é causas identitárias. Ele não está falando direitos humanos como você está pensando, tá certo? Ele não está falando do cara que passa fome, que é miserável, que você... Isso não está na conta desses caras. O que está na conta desses caras é o egoísmo burguês, é o seu interesse de classe, não é o outro. Então, nesse sentido, eu acho que retomar os direitos humanos com uma outra significação, eu acho ótimo. Eu concordo, eu acho que o que eu quero é entender, olha, se você é de esquerda, não vem me encher o saco com demandas burguesas. Vamos discutir direito humano como o cara...
conseguindo comer, ter 3 refeições, e pá, ter dignidade, não ser humilhado no trabalho. Isso eu concordo plenamente. Eu só estou levantando a bola para bater. Eu estou fazendo mais ou menos o que faz o Ben Said, Daniel Ben Said, sacudir o pesado sono da ortodoxia. É isso que eu estou fazendo. Tá certo? Mas, e até por isso eu queria que você tivesse ajudado o Tiago, porque eu digo, eu não tenho estofo para ir além. Eu consigo entender o Marx, eu consigo ler assim. Mas por isso ela falou, eu preciso de alguém que pegue o Tiago, que dê estofo para ele, porque eu não tenho esse estofo. Eu preciso... Maurício, rapidinho, deixa eu só fazer uma observação, já te dou a palavra, só uma observação. Eu acho que é a segunda vez que eu vejo no mesmo ambiente uma discussão, o Paulo de Tarso com o Daniel. Eu queria registrar o seguinte, a qualidade da intervenção de vocês, a seriedade, tanto na fala nas outras falas do Daniel, como agora do Paulo, quer dizer, uma aula magna mesmo, viu, Paulo? Você Obrigado. preparou, você leu os textos que você cita, você sistematizou para nós de uma forma didática impressionante. Eu quero dizer que valeu, putz, eu intuía que ia ser um negócio bacana, como foi, mas você foi muito além da minha expectativa. Estou sendo rigorosamente sincero. De nós. Você deu uma aula maravilhosa aqui para nós. Obrigado. Desculpe, Maurício, com a palavra. Paulinho, primeiro, eu acho que nem todo mundo acha você louco, né? Você está falando aí, não tem nada de loucura. 90%, tá bom? Se você der 10%, eu já fico... Não, eu acho que o Márcio colocou muito bem a sua apresentação, foi brilhante aí das suas ideias. Eu só acho o seguinte, primeiro que Marx não é hegeliano, né? Então isso aí definitivamente, ele é um crítico de Hegel, né? É um crítico do idealismo, então é crítico de Hegel, né? Hegel é um idealista. Agora, eu recomendo a releitura do Hegel, da fenomenologia do espírito, que eu discordo também do Daniel, que sobre suas colocações que estão está lá no Hegel. O Marx pega o método do Hegel e aplica ali. Se você pegar no Capital, ele aplica esse método do Hegel, não com crítica ao método do Hegel, claro, por causa que tem algumas bases idealistas, mas ele parte do concreto e ele utiliza, porque quando você pega, mesmo dentro da teoria do valor, desenvolvida ali pelo Marx, ali no Capital, você pega as oposições, inclusive entre valor de uso, valor de troca, você pega todas essas oposições. É claro que o Marx vai bem além disso, né? Ele está muito além do Hegel, aliás, além de Aristóteles também, né? Porque Aristóteles também não tinha condição, então ele tem a influência do Aristóteles lá, né? Tanto que o próprio Delfim fala como o Marx como Aristóteles da modernidade, né? Então, eu só recomendo que releiam o Hegel, porque o Hegel está ali em Marx, de forma diferente, claro, mas está ali. Tá? Então, eu acho que ele utiliza, assim, tem muito a ver o método do Marx, que ele pega, assim, do Hegel, na minha opinião, do Hegel. Né? O Marx pega esse método. Só essa observação que eu queria fazer. Recomendar essa leitura. Podríamos hacer tal vez en algún momento una reunión sobre Hegel, porque trabajar oposiciones no me torna hegeliano. Ya Platón trabajaba relaciones de Nem eu falei oposiciones. isso. Né? Heráclito, então, aí que está o ponto. O fato de que Marx trabaje oposiciones no significa que trabaje un método hegeliano criticado. Kant trabaja oposiciones. A crítica da razão pura se funda justamente na relação da oposição da razão consigo mesma, antes de Hegel. Então, aí diríamos, como Kant trabalha os antagonismos da razão consigo mesma e Marx trabalha também as relações de posição, logo Marx é kantiano. Me parece que não. Mas as relações de oposição se estabelecem durante toda a história da filosofia e da ciência, inclusive. Partir do concreto esse é o elemento de todo o projeto da ciência europeia moderna de corte empirista. Toda a ciência europeia moderna, desde Bacon
para frente, vai partir do concreto. Isso torna Marx um baconiano, um empirista, e também não. Não, ele não é hegeliano, ele é um crítico de hegeliano. Hegel, mas eu estou falando que ele pega o método ali do Hegel e isso parece concreto perante as citações dele, do próprio Marx. Então, é essa a questão. Eu não sou filósofo, eu sou economista. Para mim, as discussões dentro da economia, dentro desse ponto filosófico, é a questão da sociedade precede o indivíduo ou o indivíduo precede a sociedade. Para mim, parte-se daí. Né? É essa a questão, para mim, dentro de economia, fundamentalmente no desenvolvimento da filosofia econômica. Maurício. Daniel, Paulo, Oi. deixa eu dizer uma coisa. Nós vamos ter que terminar, inclusive a Cris saiu, que tem um compromisso, mas eu queria registrar, além disso, da excelência da tua aula, essa ideia do Daniel, eu acho extremamente interessante. A gente podia programar, mais para o ano que vem, evidentemente, a gente fazer uma discussão do Hegel a partir dessa tua intervenção, tá, Paulo? Que eu comprei 98% da tua fala, eu comprei, tá? Mas eu acho que essa ideia do Daniel é interessante, e do próprio Maurício, da gente dar uma revisitada, e aí podia ser uma discussão sua com o Daniel ou com o próprio Maurício, uma apresentação, quer dizer, dar uma revisitada ao Hegel, né? Até para corroborar isso que você colocou. Agora, valeria a pena, não sei se alguém aqui leu, eu li, até porque eu sou um cristão inveterado. Vocês sabem que Hegel fez uma biografia de Jesus Cristo, né? Sabia disso, Paulinho? Não. E o Hegel tem isso, quer dizer, o Hegel tem uma outra extração, né? Espiritual, teológica, que não a do Marx, né? Valeria a pena, sim, essa ideia do Daniel eu gostei. Quer dizer, e do Maurício, dá uma revisitada. A gente marca uma sessão lá para março, aqui no Mangaba mesmo, não é? Pode expor o Paulo junto com o Daniel, ou os dois exporem de forma independente, uma revisitada ao Hegel, mas partindo desse pressuposto teu, tá, Paulinho? Eu gostei. Ô, Zé Márcio, é o seguinte, eu discuti com o Daniel sobre Hegel, eu não sou louco. Eu não sou louco. Quer dizer, e, aliás, do que ele fala, é nós com nós, quer dizer, ele fala com muito mais bonita competência que eu não tenho. Então, teria que ser alguém que possa debater com ele, tem que trazer um hegeliano de peso para debater com ele. Porque não debate. Não, deixa o Daniel então expor, mas nós... com relação a Marx, eu acho que é isso que ele está falando. Como essa ideia sua... Eu fico na plateia aplaudindo. Eu fico na plateia. Eu recolho a minha insignificância. Fico na plateia aplaudindo. Eu só queria falar uma coisa para o Maurício. Maurício, olha essa coisa interessante. A teoria do valor do Marx. Eu acabei de dizer o seguinte, que não tem teoria do valor do Marx. Ele está falando que a teoria do valor é burguesa e está errada. Ele não constrói, você transforma ele num reconstrutor. Ele está querendo destruir, está falando essa porra aí, e é gozado que ele grita. Ele está falando, ele está criticando a teoria da economia política, não a dele. A dele está construindo para destruir a outra, mas isso é claro. A teoria do valor concreto dele claro que tem, está lá nos... Não tem teoria a questão do da valor. alienação não anula a teoria do valor. Claro que anula, faz parte da teoria do valor a desalienação. Ele é contra a alienação e o processo concreto, como é construído o valor dentro da sociedade capitalista, ele está descrevendo como ele é construído, né? Através das oposições, justamente nos primeiros capítulos lá, que são muito mais abstratos do Capital. Então, ele está expondo justamente para desalienar, falando que a outra metodologia é alienante, é na esfera da aparência, é na esfera idealista. Então, ele destrói a tal economia, falando, não, isso que é concreto, não é essa forma aqui, essa teoria do valor que está sendo apresentada aqui. Isso é assim que é construído o valor na sociedade capitalista, para tornar, inclusive, as pessoas conscientes. Outra coisa, desculpa, mas vou colocar só uma pitada a cabo, né?
é a questão que ele escreve para a burguesia. Não, ele tentou várias vezes entrar na universidade, mas não foi aceito em função né, da aula na universidade, por causa porque ele era mais radical, então não aceitavam ele lá. Então, o que ele escreve para os trabalhadores não têm condição de ler o que ele leu. Ele tem vários livrinhos, você sabe disso, tá lá na frente tem um monte de livrinho dele para trabalhador, e por aí, na internet, você encontra um monte de livrinho que ele explica a teoria de forma simples, né? De forma mais grosso modo, né? Então, ele tenta convencer todo mundo, na realidade, né? Porque o processo de desalienação, né, vamos dizer assim, que ele é contra a alienação, é para todos. Né? Maurício, deixa eu só falar uma coisa. É por isso que eu gosto do Foucault. O que o Marx faz com a teoria do valor é exatamente o que o Foucault falou. Ele entra na brisa para mostrar que é banalidade. Ele não está construindo uma teoria. Ele entrou na teoria do valor para falar isso aqui é uma fraude. É isso que ele é. É isso que ele faz. Quando ele rompe a relação entre valor de uso e valor de troca, ele matou a teoria do valor. Não, então, não é a teoria do valor dele. Então, você está falando de teoria, plano das ideias. Ele está falando a outra que representa a esfera a outra, ele da aparência. É uma fraude, que não tem nada a ver. Exatamente. A outra que ele está falando então, não tem fraude. A que ele apresenta é uma coisa que vai destruir, apresentar, né, desalienar, tornar aparente, né, vamos dizer assim, qual é a realidade. Né? Pelo menos essa é a minha opinião. Paulinho, Oi. Nós vamos ter que terminar, dado o avançado aqui da coisa, mas eu queria te, mais uma vez, agradecer muito. E ficamos combinados, Daniel. O Daniel está aí ainda? Daniel, ficamos combinados de você para março, se a tua agenda permitir, a gente faz via Zoom mesmo, uma fala sua a partir dessa interferência do Paulo de Tarso, que vocês dois estão num diálogo interessante aí e complementar. Pode ser, Daniel? Então, pode ser talvez uma breve exposição e uma conversa com Maurício, porque talvez ele, desde a economia, consiga enxergar elementos hegelianos em economia, em análise econômica de Marx, que eu, desde a filosofia, não consigo enxergar. Tá bom. Então, talvez possa ser uma conversa. Dobradinha. Pode ser. Isso. Tá ótimo. Combinado, então. Bom fim de semana para todos. Espera aí, eu só posso agradecer, então, a paciência do pessoal de uma coisa que tem minha relevância para 2 ou 3 malucos, né? Paulinho, deixa eu te falar de forma rigorosamente sincera. Você deu um show. Obrigado. Nota 10 com distinção e louvor. Obrigado, viu? E paguei com o Daniel, já pagou para mim. Daniel, eu hoje vou dormir leve. Tá bom, Paulinho. Quando ele entrou, eu falei, você vai torcer para a Argentina na Copa? Desde sempre. Ele sabe que eu sou imperialista. E já conversamos sobre isso. Quando é que a Argentina joga de novo? Acho que na terça. Terça-feira. Acho que na terça. Terça-feira. Tá pintando para a Argentina essa Copa, hein? Tá pintando. Não sei. O jogo só termina quando acaba, como disse o sábio. Agora, tem uma coisa boa, hein? O blefe do Tite acabou. Ah, sim, não tem a dúvida. O blefe do Tite. Isso eu não tenho dúvida. Abração, gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.